Bom, boa noite a todos. Estamos aqui com o nosso nono BSB Tech Talks, uma iniciativa do capítulo Brasília, da ISACA, uma iniciativa que deu muito certo, muito certo. Temos tido palestrantes ilustres, inclusive o de hoje, que tem trazido conteúdo muito rico, conteúdo atual, para a nossa comunidade, para os nossos associados. Hoje, o Edmo vai nos brindar com uma apresentação sobre um tema muito atual que está sendo muito discutido. Como tratar a segurança da informação no nível estratégico. Porque a gente é muito bom na parte operacional, alguns na parte tática, mas na parte estratégica, infelizmente, ainda há grandes lacunas, grandes lacunas. E o Elmo hoje vai trazer a sua visão sobre isso, como podemos melhorar essa situação, porque se não houver um diálogo com a alta administração, a importância da segurança da informação não será tão visível, tão não contará com tanto apoio da alta administração. Então, nesse sentido, é uma palestra hoje muito importante, tá? Que traz um tema muito atual, tá bom? Bom, então, dito isso, eu convido o Edmo, já agradecendo a disponibilidade dele, o interesse em nos apoiar, para que faça sua apresentação, né, e suas primeiras palavras. Boa noite a todos, né? Agradeço aí a oportunidade concebida aí pelo capítulo, né, do ISACA de Brasília e também a presença de todos, né, nessa véspera de feriado aí. Muitos aí vão emendar o feriado, né, com a sexta-feira aí. E como o João comentou, né, eu vivo segurança da informação, né, aproximadamente quase que 30 anos, né, desde que formei, e alguns brincam que é desde a época da construção das pirâmides, né, que eu trabalho com segurança da informação, e já vi muita coisa acontecer, né? E, de certa forma, os eventos que a gente tem enfrentado de 2, 3 anos para cá, eles têm sido mais catastróficos, né? E trouxeram uma necessidade muito grande da gente rever a forma, né, como a segurança da informação é gerenciada. E nesse processo de gestão, né, a gente tem a figura chave do CISO, né, que, de certa forma, tem que haver uma mudança de paradigma, né, na forma dele comunicar aí com a alta direção, na forma de visualizar os riscos, né, cibernéticos e deixar esse lado tecnológico operacional e ir para um lado estratégico, né, considerando resiliência do negócio. Então, isso não é uma tarefa fácil, e aí a gente vai passar por algumas questões, né, que dificultam isso, outras que podem ajudar nesse processo de transformação, né, da visão da segurança da informação em algo estratégico, né, aliado ao negócio. Bom, eu vou compartilhar aqui a apresentação, pessoal, e... Bom, estão visualizando? Ok. Ótimo. Bom, então a gente vai falar do siso nirvana, né? O que é isso, né? Aquele siso que não tem sofrimentos, né? Se é que isso existe ou existirá, né? A gente vai discutir aí o que se busca, né, no mercado para que a gente tenha aí menos burnout, menos rotatividade nessa profissão, né? E, de certa forma, até mesmo uma atratividade por ela, porque hoje esse cargo é um cargo, de certa forma, bastante complicado dentro das organizações e de muita responsabilidade.
Bom, mudando falar um pouquinho, né? Eu sou membro do ISACA, do capítulo de São Paulo, bacharel em informática pela Universidade Federal de Viçosa e mestre em computação pela UF. Tenho aproximadamente 30 anos de experiência no mercado. Já fui CISO em empresas de telecom, de meios de pagamento e também de serviços de tecnologia. Atualmente, eu sou CEO da empresa Nusec. O NUS vem do grego, significa bom senso, visão além do alcance, o SEC de segurança, e a gente ajuda aí as empresas, né, a trabalhar a gestão de segurança da informação, de privacidade e de riscos e também governança de TI, né? Hoje, de certa forma, a gente está ao lado de vários CISOs no mercado, no sentido de apoiá-los na construção de uma governança eficiente, né, e integrada à estratégia do negócio. Não é tarefa fácil, né? Eu vou contar um pouco das experiências aqui, mas, de certa forma, a gente vai evoluindo. Nossa agenda passa um pouquinho, muito rapidamente, aí, por conceitos, né? Falar um pouquinho do ISACA também, como que ele é importante nesse processo de governança, seja de TI, de segurança, de privacidade, de riscos, né? Alguns cenários e motivações para entender o posicionamento atual dos CISOs, né? A situação que eles enfrentam, as dificuldades e obstáculos aí, e quanto que a gente faz para sair desse lamaçal, né? E, finalmente, as conclusões. Bom, o ISACA é uma associação, né, que nos ajuda aí há mais de 50 anos. Eu, particularmente, sou fã, acompanho desde o início aí do COBIT 4, depois o 5, agora o 2019. Para nós aqui, e especialmente para mim, né, é uma organização que permite, né, que a gente adquira conhecimento, que a gente seja treinado, que tenha acesso às melhores práticas, que tenha acesso às certificações, né, top de mercado, do ISACA hoje são consideradas top de mercado, e principalmente, né, a experiência que foi construída ao longo desse tempo nos processos de governança, né, de aprendizado e também de construção, né, dessa governança. Então, todos os processos, né, de auditoria que a gente faz hoje na empresa, a gente utiliza o COBIT como modelo, né, os processos de construção de políticas, procedimentos dentro das organizações para risco, segurança da informação, governança de TI, a gente segue lá os modelos, né, de orientação do ISACA. Bom, algumas certificações, né, passando rapidamente aí, certificações para gestão de risco, né, e controle, certificação para governança de TI, para cibersegurança, para auditoria em sistemas da informação e assim por diante. Essas certificações, né, eu defendo muito a importância de profissionais certificados dentro das organizações, em função de que eles agregam muito valor, porque eles falam a mesma linguagem que o mercado, de certa forma, fala, né? Então, se eu utilizo um framework de mercado, eu consigo dialogar com outras empresas, com auditores, com reguladores, de uma forma transparente e clara. Então, as empresas que utilizam frameworks de mercado e processos certificatórios, né, para governança de segurança em TI e risco, elas já saem na frente. Por quê? A comunicação hoje é um processo crucial na maturidade da governança dentro das organizações. Bom, mas quem que é o CISO, né? Eu fiz até um trocadilho aí na palavra CISO, né? Coloquei o símbolo de um super-herói dentro da palavra aí. Esse cara hoje é conhecido aí como gestor, diretor de segurança da informação, né? Ele é ou deveria ser, né, o profissional para coordenar as ações direcionadas aí à governança de segurança da informação, né? Implementar as políticas, direcionar as estratégias, supervisionar os processos e também dar a orientação, né, específica para a organização no sentido de evolução dessa gestão e também de antecipação de riscos. Hoje,
a gente lida com uma situação bastante diferente de 5, 6 anos atrás, né? Onde o risco relacionado à cibersegurança da informação, ele, além de ter as ameaças internas, né? Você tendo aí grupos que compram senhas de profissionais internos da organização, você tem um perfil diferente do hacker, né? Antigamente ele atacava, fazia o estrago dele e já, de certa forma, se manifestava. Hoje não, ele fica 1 ano e meio, 2 anos dentro da organização aprendendo, coletando informações e depois decide, né, o momento certo para monetizar o ataque, né? Então a gente tem hoje um perfil de atividades hacker bastante diferente do que a gente tinha alguns tempos atrás, e uma miríade de ferramentas e de designs de ataque diferenciados, né, em função da complexidade que a gente tem hoje na TI, linguagens, ambientes, né, culturas, home office, trabalho remoto e uma série de questões aí. Bom, os CISOs, né, algumas metodologias dividem esses caras em tecnicamente orientados, orientados por políticas e orientados estrategicamente. Eu, particularmente, não gosto dessa visão, né? Porque o CISO ele tem que ter esses 3 níveis. Um CISO que não consegue entender a anatomia técnica de um determinado ataque, ou mesmo enxergar a implicação desse ataque nas políticas, na governança, no regulatório da empresa, né, e definir estratégias para lidar com isso, tende a fracassar. Né, porque hoje o conceito é de resiliência e não mais de tecnologia e, de certa forma, manter ferramentas funcionando. Né? A gente fez aí trabalhos em empresas que tinham ferramentas que de vários tipos, né, para controlar qualquer necessidade. E aí, uma manutenção, uma alteração simples no URL, a gente conseguiu ter acesso a todas as informações dessa empresa. De certa forma, eu ter o ferramental é importante, mas eu ter a visão e entender o que esse ferramental me entrega é mais importante ainda. E o CISO precisa estar, né, atento a isso, entender que, de fato, aquela ferramenta ela não está voando sozinha, ela não está num piloto automático, né? E, para isso, ele precisa ter, além dos conhecimentos técnicos, né, a definição de estratégia da organização, porque, muitas das vezes, né, a empresa investe muito dinheiro nesses ferramentais e acaba que ele não está trazendo um resultado estratégico adequado para a organização. Bom, o que o CISO faz, né? Além das atribuições atuais, né, e de ser um super-herói, ter que lidar com vários tipos de ameaças, né, com várias tecnologias e, de certa forma, ser o último a ser informado na hora que um serviço, um produto novo é lançado na organização, né? A gente tem visto aí uma convergência das principais normas, né, principalmente as da família ISO EC 27000, que lidam aí com governança de segurança, risco de segurança da informação, os controles de segurança da informação, características aí de contingência, continuidade do negócio. Nós temos visto uma convergência. Se a gente for olhar em 2013, que era a última versão, as normas eram para a segurança da informação. Hoje, as versões de 2022, elas trazem segurança da informação, cibersegurança e privacidade. Então, o CISO, ele passa agora a ter também responsabilidades, né, de responder por determinados controles relativos à privacidade e cibersegurança, né? E isso traz para ele uma necessidade, né, de sinergia e de interação muito grande com o chamado encarregado de dados, né, e com os processos aí, os princípios, né, de privacidade by design, segurança by design e também segurança by default. De certa forma, essas mudanças elas estão sendo refletidas também em frameworks de segurança como o NIST,
e outros de mercado, né? Todos estão sofrendo atualizações, trazendo esse reflexo dessa necessidade de sinergia e de interação. Então, né, a gente tem aí um exemplo, né, que foi até publicado pelo João já, como colaboração do José Fontenelle, lá no LinkedIn, né, de um mapa mental, né, que traz aí as responsabilidades, né, em várias áreas aí do CISO, né? Aqui ficou pequeno para a gente ver, mas tem o link aqui na apresentação, depois vocês podem baixar. É muita coisa sobre responsabilidade desse cara. Então, ele precisa ter uma equipe, né, estruturada, muito boa, e, de certa forma, que consiga levar para o board essa visão de necessidades. Eu, particularmente, né, acredito que hoje a gente tem ferramental demais dentro das organizações e eficiência de menos no processo de gestão, né, dessas ferramentas aí. Então, à medida que a gente vai, de certa forma, caminhando, né, com as evoluções tecnológicas, a gente acaba tendo um confronto e uma intersecção de responsabilidades e de tarefas, né, que o CISO tem pela frente, com outras áreas da organização. Aí eu acabei de exibir aí resumo, né, a parte do glossário do NIST, né, o Draft 2, que trata da integração da cibersegurança com a gestão de risco e também com a gestão de privacidade. Então, isso agora é o que a gente chama de must, né, de moda aí no mercado, porque não dá mais para eu falar numa auditoria que, de certa forma, controles de privacidade não são prioridade, né, ou requisitos da segurança da informação e vice-versa. Não uma auditoria de privacidade sem olhar os requisitos de segurança da informação. Então, isso requer muita interação e comunicação entre essas áreas dentro da empresa e traz um desafio a mais para o CISO, né, que é levar isso para o board. Espera aí, se eu tiver um vazamento de dados hoje, como é que fica a reputação da minha empresa? Qual vai ser o impacto regulatório disso, né? Quantos clientes eu vou perder se eu tiver um vazamento de dados? Então, o que o CISO faz, de certa forma, é complexo, requer o apoio de equipes bem estruturadas, né? Caminhar por um determinado framework bem estruturado e ter certeza das entradas e saídas dos processos, né? De forma que traga uma segurança maior para a organização. E esse ter certeza, né, das entradas e saídas de processos, aí é onde eu me apaixonei pelo COBIT, porque lá a gente consegue medir isso de uma forma muito clara e pontuar isso, né, com base em maturidade, com base em mercado, para entender como a minha organização se posiciona nisso. Bom, mas aí a gente sabe, né, que o CISO nem sempre ele está na alta direção da empresa. Na maioria das vezes, ele tem um cargo de gestão, está debaixo de alguma diretoria, geralmente a TI, embora as normas, né, e as melhores práticas considerem isso uma possibilidade de conflito de interesses, mas geralmente as auditorias fazem vista grossa, né, e as próprias empresas para isso, imaginando que o importante é você ter um processo de governança bem estruturado. Bom, então o CISO pode estar debaixo da diretoria de TI, financeira, governança e riscos, né, e assim a gente coloca um ou dois degraus a mais aí, né, no processo de comunicação. E uma pesquisa, né, da Harvard Business Review, com 600 executivos, trouxe algumas informações interessantes para a gente, né? Que apesar dos investimentos, 65% desses executivos aí, eles acreditam que a empresa está sob risco de ciberataque iminente. E, ao contrário, 48% dos CISOs apenas compartilham dessa visão.
Então, aqui a gente já vê o gap de comunicação entre o CISO e a alta direção da organização, né? E que, embora, né, a consciência sobre o risco cibernético tenha aumentado, que a gente tem visto aí na mídia ataques todos os dias, né, em vários países, né, esse crescimento da conscientização não implicou em crescimento, né, da prevenção ou preparação por parte das empresas para lidar com esses incidentes. 69% apenas dos executivos têm conversas olho no olho com o CISO. Na maioria das vezes, os resultados são apresentados pelo diretor da área, né, ou, de certa forma, né, apresentados pelo CISO em reuniões semestrais, trimestrais ou anuais, onde, na maioria das vezes, o aspecto técnico é detalhado nessas reuniões, e não tem aquela visão, né, de estratégica que a gente tanto precisa dela, né? Bom, na minha experiência profissional, né, a gente andando aí pelo Brasil inteiro, em empresas, né, existe uma inversão, né, na árvore. Ou seja, antes de fazer o risco, de analisar, de identificar o risco de cibersegurança, a gente já tem lá as ferramentas, tem monitoramento, né, tem os processos, procedimentos de segurança, como se eu tivesse um rio que não tivesse nascente, porque eu precisaria entender os riscos, né? E depois essa água desemboca lá na frente em indicadores, na maioria das vezes, operacionais. E outro ponto é quando você pede para ver o mapa de risco das empresas, as empresas te apresentam um mapa de risco geralmente orientado ao financeiro, né? Aos riscos de variação cambial, aos riscos às vezes, de interrupção de negócio, e te apresenta uma quantidade de riscos monstruosa. Já vi mapas de riscos com 300 riscos, 400 riscos. E isso praticamente não tem como gerenciar uma quantidade de riscos dessa, né? Parece até bonito você falar que está gerenciando 350 riscos, né? Mas como diz o outro, voo de galinha, né? Você não consegue manter essa gestão eficiente. Então, essa questão, né, de visão dentro das organizações do CISO, né, mais próximo da alta direção, e principalmente dentro da alta direção, ela é premente, né? A gente precisa entender o que causa isso e trazer essa função para muito próximo do board. E aí existem estratégias e táticas para isso. Obviamente, depende muito da cultura da organização também e da capacidade dessa organização de entender essa necessidade. Na maioria das vezes, ela só vai entender quando tiver um incidente de grandes proporções, né? Se não for tarde demais. Infelizmente, muita coisa ainda na área de segurança da informação funciona pela dor, né? E não pela compreensão e direcionamento da boa governança. E a gente já sabe, né, que esse cara deveria ser importante há muito tempo, desde as versões lá de 90 das normas, né, isso já vem sendo dito e apregoado em treinamentos e processos aí de conscientização. Bom, mas quais os obstáculos, né, e dificuldades aí para a gente mudar essa visão, né? A alta direção e os conselhos geralmente não se comunicam adequadamente sobre segurança da informação. Primeiramente, porque, né, esses conselhos e as altas direções precisam entender melhor o risco cibernético e eles precisam ser preparados para isso, né? A gente hoje existem processos de formação que estão buscando trazer isso, né? Cursos aí específicos, mas a adesão ainda é muito baixa, né? Os corpos diretivos das organizações têm as suas responsabilidades, a necessidade, né, de mostrar resultado, e no Brasil, pior ainda, que o cara tem que se manter vivo, né? A gente sabe que
o nosso processo de impostos, de manutenção da governança contábil, financeira, né, a competitividade no mercado, fora outros malefícios aí, problemas que as organizações enfrentam, né, para se manter competitivas, né, isso exerce, né, um fator de consumo aí do potencial dos executivos, né, de pelo menos 85%, sobrando uma margem muito pequena para eles investirem em outros, digamos, riscos ou problemas da organização. Bom, dá um slide aqui. Bom, o cenário, né, é um cenário complicado. A gente tem aí cada vez mais ataques, né, sofisticados, complexos de se prevenir. Como eu disse anteriormente, hoje os hackers, né, os agressores, eles fazem parte da organização, de certa forma, eles trabalham dentro da organização 1 ano, 2 anos. A média hoje de detecção de uma invasão e de um ataque entre 170 a 220 dias, dependendo da organização. Vocês imaginem a gente levar 170 dias para descobrir que existe um agressor dentro da minha rede, né, minerando os meus dados pessoais ali e fazendo uso indevido disso. E os ataques hoje, né, eles têm, de certa forma, uma origem muito comum, que é o código inseguro, né? A gente não aprendeu ainda a fazer código seguro nas organizações, tanto que isso deve virar lei em alguns países. Nos Estados Unidos, eles estão desenvolvendo um projeto no Congresso para que as empresas que desenvolverem código e não testarem as vulnerabilidades e realizar as correções vão ter que arcar com determinados prejuízos, né? Eu digo que se todas as empresas que desenvolvessem software tivessem um ciclo e metodologia de software seguro, né, a gente teria muito menos problemas hoje e a necessidade de menos ferramental, né, para controlar todas as ameaças aí. A infraestrutura de segurança hoje, em determinadas empresas, ela chega às vezes a ser mais complexa que a própria infraestrutura de SI, de TI, que suporta o negócio. Aí vocês imaginem a complexidade, né, e a necessidade de esforço para gerenciar isso. Isso tem algo de errado nisso, né? A gente precisa repensar, né? Firewall, o WAF, Web Application Firewall, aí você tem o Zero Trust, né? Tem o XDR dentro da organização. Cada hora tem uma palavrinha nova que aparece e vira o buzzword da vez e está no próximo planejamento de investimento das organizações, né? Isso, de certa forma, precisa ser revisto, repensado. A gente tem a escassez de profissionais, né? Instituições que ensinam a ser um CISO no mercado hoje, né? De certa forma, os CISOs hoje das grandes empresas, eles começam, né, interagindo com os controles, com o operacional de segurança da informação, vão aprendendo ali gestão, governança, né? E chegam num processo de gestão e de governança, né, subindo aí dentro das organizações. Não tem nada de errado com isso, mas o que eu digo é que a gente precisa ter mecanismos, né, de formação aí no mercado e de estruturação desse pessoal com mais rapidez, porque, de certa forma, a demanda, né, não supre a necessidade. E eu vejo aí, às vezes, alguns profissionais, né, acompanhando o LinkedIn, mudando de empresas 3 vezes no mesmo ano, né? Isso é de fato estranho, né? A gente tem um problema aí também que, às vezes, o cara chega na organização e a alta direção não contratou, mas não tem consonância com o trabalho que ele precisa, que ele tem que entregar, né? Aí o cara se sente improdutivo, né? Bom, a ausência de governança de risco das organizações, já comentei aqui, né, que por fazer auditorias aí e verificar, a gente, na maioria das vezes, você chega, tem os processos e os controles de segurança, mas não existe a gestão e governança do risco de segurança da informação, né, e agora a gente tem a necessidade
da governança do risco de cibersegurança e de privacidade também, que estão entrelaçados aí. O CISO, né, ele tem uma dificuldade séria aí no sentido de transformar jargão técnico na linguagem do negócio, né, com viés de risco, reputação e resiliência. A gente precisa aprender a fazer isso. E mesmo ele aprendendo a fazer isso, às vezes vai existir o outro obstáculo, né, que é o degrau da hierarquia que ele precisa transpor, né, ou achar alguma forma desse nível hierárquico acima levar isso e transmitir isso para cima. Mais uma vez, né, aqui a gente tem aquela questão de como é que eu vou dizer a verdade aos poderosos, né, se no meio eu tenho um muro que me impede de chegar lá. A gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente, né? E a alta direção aí, focando mais em proteção do que em resiliência, né? Às vezes a gente chega para uma auditoria, né? Mas eu não tenho problema nenhum aqui de risco de incêndio no prédio. Mas se você tem, às vezes, um depósito de tintas que está a 1 quilômetro, 500 metros daquela organização ali, que se pegar fogo vai gerar um gás corrosivo ali e vai gerar problemas para a área de tecnologia daquela empresa, a hora que o ar contaminado for aspirado para dentro do data center. Né? Só para citar um exemplo aqui. Bom, o que isso tudo traz de consequências? Né? Sobrecarga de trabalho por CISO, muita pressão, novas ameaças, mais necessidade de se adaptar constantemente, e isso vai resultar em burnout desse cara, né? E alto turnover entre os CISOs. Alguns dias atrás eu vi uma pesquisa do que acontece, né, psicologicamente falando aí, com profissionais que enfrentaram um ataque de ransomware. A maioria deles tem uma perda significativa de sono, né, após a ocorrência desse processo, acabam saindo da empresa porque não conseguem conviver com, entre aspas, aí, de que aquilo foi culpa da área que gerencia, né, a segurança ou a própria TI. Os CISOs geralmente são desligados das organizações alguns meses após a ocorrência de um ransomware, e, de certa forma, é algo que marca muito a cabeça do profissional e o comportamento. Então, só quem lidou com um incidente de grandes proporções entende esses impactos e sabe o que de fato né, quais são as consequências de lidar com um incidente de grandes proporções. Mas, por outro lado, a gente tem frameworks, regulações e melhores práticas aí que estão... Você podia depois mandar para a gente essa pesquisa que você leu? Mando o link, sim. Por favor. É um estudo que foi feito em algumas organizações, se não me engano, da Noruega, tá? A gente tem aí no mercado os frameworks, regulações, né? Há muito tempo. A gente fala aí de boas práticas, né? Que estão aí rodeando a gente há bastante tempo. Mas por que isso não tem efetividade, né? Infelizmente, essas coisas só vão trazer benefício depois que doer no bolso, né? Que as organizações têm algum problema, elas correm aí para tentar resolver esse problema, né? E isso inclui aí, né, a LGPD, o GDPR, o SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos, e já eu vou falar como é que isso vai ajudar a gente. LGPD, a gente tem a questão das multas, né? Tem o princípio 10 lá, que é a prestação de contas. Então, não adianta mais eu falar que faço segurança se eu não tiver evidências adequadas. Aqui entra uma questão que pode ser um próximo debate nosso, né? Eficiência das auditorias, né? A gente tem visto aí várias auditorias, principalmente no ramo financeiro, caso da Americanas, Petrobras lá atrás, né? Que não identificaram os desvios, os problemas. E, particularmente, a gente vê muitas auditorias de segurança, certificação de laboratórios, por exemplo, da área médica, que eu já participei, que o cara chega lá e pergunta, tem backup? Tem. Aí você respondeu que sim, o cara, me mostra.
bacana, você mostra um backup para ele, ele fala que o seu backup é eficiente. E aí o laboratório vai e passa numa acreditação de mercado, porque o cara olhou questões específicas. Nas auditorias, a gente precisa mudar o processo de auditoria. Ela não pode ser mais estática. Eu anunciar a data, anunciar quanto que ela vai ocorrer. Eu brinco muito, né? Quando eu era menino lá em Ubar, quando chegava alguma autoridade na empresa, na cidade, o prefeito mandava varrer as ruas e pintar o meio-fio das calçadas e o tronco das árvores de branco, com cal branco. Aí a autoridade chegava, a cidade estava limpinha, né? Meio-fio pintado de branco, bonitinho, as árvores pintadas de branco lá, os troncos, e embora, né, aquilo voltava a ser como era antes, né? E eu vejo muito processo de auditoria em algumas organizações assim ainda. O auditor vira as costas, as coisas voltam a ser como eram. E isso hoje, a possibilidade de desastre é muito grande, né? Porque o hacker está ali de tempos em tempos. Então, o processo de auditoria, a gente pode aí para frente discutir isso num outro evento, né? Ele precisa mudar, ele precisa ser, de certa forma, com agentes robotizados, né? A gente já está vendo algumas tendências, sim, no sentido de garantir que aquele processo roda todo dia, né? Que traz os resultados efetivos ali. E a IA vai ajudar muito nisso também, inteligência artificial generativa. O artigo 6º aí, requisito 10, né, da LGPD, traz para o CISO aí digamos assim, um reforço, né, no processo de que as coisas precisam ser evidenciadas e ele precisa fazer a alta direção entender isso. Não basta eu falar que faço privacidade e segurança da informação sem ter uma evidência concreta. Porque isso, principalmente no GDPR, está sendo considerado, né, a empresa fala que faz aquele controle, que executa aquele controle, né? E na hora que tem um incidente e que isso é verificado, ela está sendo acusada de má-fé. E aí isso vai estar gerando valores mais altos em relação às multas. Então, não basta mais eu falar que faço o processo. Outra questão interessante, né? Que na cadeia controlador-operador, a gente tem visto as empresas questionando os fornecedores que são operadores de dados pessoais, quais são os controles e colocando cláusulas de possibilidade de auditoria, de due diligence, nos contratos. E a gente já tem visto isso acontecendo. Vai trazer uma maturidade maior para o mercado, vai trazer consonância, né, e padronização para os provedores de serviços de tecnologia, de sistemas, que o cara que não fizer vai ficar fora do mercado. E mais cedo ou mais tarde vai ficar evidente, né, de que o serviço dele às vezes era mais barato, mas não traz a segurança que o controlador precisa. A SEC, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, né, fez algumas mudanças agora em julho de 2023, que vai tornar o processo de prestação de contas das empresas, né, públicas e daquelas que têm aí investimentos em ações, né, de forma mais rigorosa. Então, espera-se que essa mudança de rigor nas legislações, essa convergência, né, de controles de privacidade, risco e segurança nas normas e frameworks, vão trazer aí formalização, ferramentas e, de certa forma, indicação de evidências que são palpáveis para que o CISO possa mostrar para a alta direção para que a empresa se mantenha no mercado e não sofra consequências, a voz dele vai ter que ser ouvida, né? E, de certa forma, ele vai capitanear, né, todas essa estratégia. Então, não basta eu falar que tenho gestão de malware. Eu preciso entender quais são os riscos que eu estou evitando com essa gestão de malware, com a minha gestão de vulnerabilidades, a interação entre esses dois processos, e mostrar para a organização que o nível de risco dela
é mantido, porque às vezes a gente vê muitas ferramentas aí de XDR gerarem logs dentro das organizações, você chega lá, pede para ver um log, tive 3 ocorrências aqui de ransomware esse mês que foram contidas pela ferramenta. Espera aí. Cadê o incidente relacionado com isso? De fato, eu posso dormir tranquilo, né? Como que essa ameaça foi contida? Ou, de fato, ela foi jogada na quarentena e está lá dormindo, né? Esperando um momento adequado para se reinfestar na organização. E falando do NIST 2.0, né? Eu acho muito bonito, né? Às vezes a gente recebe alguns questionários de conformidade para ajudar a responder para os clientes, né? Aí os caras colocam lá, obrigatória implementação do NIST. Obrigatória implementação do CISA, né? Sendo que, de certa forma, todos esses frameworks, eles são espelhados nas normas 27.000. Então, o que a gente precisa é de um processo consistente de governança que permita que a gente possa fazer o depara para qualquer framework desse de mercado. Né? Não é errado eu, de certa forma, escolher um framework, ou, de certa forma, o CISO deve direcionar esse framework, mas, particularmente, eu prefiro que tudo seja embasado nas normativas, e aí você vai usar um COPT da vida, por exemplo, para direcionar a sua governança, mas evidenciando cada controle desse. Aí você consegue fazer o depara, né, dentro das matrizes aí, das referências, né, para qualquer frame. E o NIST, né, também está encabeçando essa questão aí, né, da governança de riscos, né, e de privacidade. Empresas que não apresentarem um processo robusto para a governança de riscos de cibersegurança e privacidade não vão passar nas novas auditorias aí com base das versões 2022, 2023. Porque elas vão ser muito mais rigorosas nesse aspecto de que a organização entende o risco e gerencia o risco. Só para aproveitar que você falou a respeito do NIST, vou adiantar aqui, no final eu vou mostrar para todos, mas no final de novembro nós temos um curso programado aqui no capítulo Brasília de implementação do NIST com o COBIT 2019. Ao final eu mando direito as informações, mas só para relacionar esse feijão com arroz, né? Que um completa o outro e vice-versa, que nem o feijão com arroz. Agora, deixa eu aproveitar aí o gancho aí do Marcelo. A gente, nesse curso, vamos trazer uma novidade, porque o NIST 2.0 traz uma mudança nas suas funções e a gente já vai propor como fazer esse mapeamento. Então, vai ser um curso bem interessante e a gente vai tentar se antecipar à ISACA, mostrando como seria o novo mapeamento. Já puxando a sardinha para o seu lado aí também, né, João? Teve um treinamento aí já, né, onde vocês falaram da interação do COBIT 2019 com a governança de segurança, né? Mostrando aí as responsabilidades do CISO, do comitê estratégico, como direcionar aí as habilidades, competências do pessoal que trabalha com isso, a construção da política de segurança da informação, processo de gestão de riscos cibernéticos. Isso tudo está delineado lá dentro do COBIT 2019, né? Com material riquíssimo, estudos de caso, a sequência, né, de elaboração dos processos lá, a identificar e avaliar os controles existentes, né, e também entrelaçar isso com o NIST, com as normas ISO 27001, 27002 e assim por diante. Bom, o modelo essencial do COBIT hoje ele tem cerca aí de 40 processos, né? Os processos do nível estratégico, eles ficam aqui, né? Em minha homenagem, todos têm Edmo aí na nomenclatura, né? O 01 aqui, o Edmo aqui é para garantir aí, né? A governança
estabelecer os frameworks de governança, né, as estratégias, manutenção disso. Aí depois a gente tem os processos lá, PO12 para a parte de riscos, o 13 para gestão de segurança. Temos aqui a operação de segurança lá no nível operacional, no DSS 05. O objetivo nosso aqui não é entrar em detalhes, né? Mas tudo isso está entrelaçado com entradas e saídas que a gente consegue medir e evidenciar qual a maturidade da minha governança de segurança, privacidade e riscos dentro da organização, né? Mudança de TI, que tomou uma proporção aqui gigante com a questão da privacidade, né, e controle dos meus fornecedores. A versão nova da norma traz aí um controle específico para eu gerenciar a mudança na cadeia de suprimentos, né? Hoje, a maioria dos ataques que a gente tem visto aí na mídia, principalmente na Europa, tem envolvido a cadeia de suprimentos, né? O hacker pensa da seguinte forma: por que eu vou atacar a Fortaleza, né, se eu posso atacar lá um fornecedor que tem um túnel direto de VPN para o meu alvo, né, e eu chegar no meu alvo através do fornecedor? Esse hacker é meio mineiro, né? Ele vai comendo pelas beiradas, né? Você que ensinou isso aí? Cara, eles são muito mais espertos, né, do que a capacidade das organizações aí de prevenir, né, de entender. Então, hoje, avaliar a segurança do meu fornecedor é um processo complexo, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente escuta assim: não, eu não posso compartilhar a minha política de segurança da informação com você porque ela é sigilosa, né? Sendo que a empresa tem com a contratante um contrato de NDA, né, e de confidencialidade ali, de sigilo, já previamente estabelecido, e que a LGPD prega, por exemplo, transparência nos processos. E aí, a hora que a gente vê esse tipo de coisa, até desanima, né? O cara respondeu o questionário que não pode compartilhar a política de segurança porque ela é sigilosa. Aí a gente vê, de certa forma, o nível de maturidade, às vezes, daquele fornecedor, né, daquele provedor de serviços. Infelizmente. Bom, Nirvana, né, aquele siso, né, livre de dores aí, e que, de certa Me permita forma... aqui só uma observação. Você pulou do core do nosso framework, do COBIT 2019, mas depois, ao final, a gente pode mostrar, tá certo, que a ISACA, no COBIT 2019, tem mais do que esse core. Existe, tá certo, um guia específico que é o Focus Area de Cybersecurity, que vai pensar cada um dos domínios principais a serem, né, seguidos pelo executivo, pelo CIO, pelo CISO e pelo corpo de governança para que ele possa ter o que uma segurança, uma cibersegurança mais efetiva. Na verdade, eu não pulei, né, Marcelo? Eu só fiz o cruzamento lá, bati o escanteio para você cabecear para gol, né, de bicicleta, ou fazer o gol de bicicleta, né? Bom, eu mesmo já defendi muito que o CISO poderia estar em qualquer área da empresa, de certa forma, em qualquer nível de gerencial, que o importante deveria ser o processo de governança e os resultados, né, que ele entregava para a organização. Hoje, eu não defendo isso mais. Por quê? A gente tem hoje novas ameaças, né, novos ataques aí que podem destruir uma organização do dia para a noite. Se a gente fosse pensar o processo de governança de segurança 5, 10 anos atrás, né, você tinha que ter uma gestão de malware, você lidava com determinados tipos de vírus, de vermes, né, que podiam causar um transtorno grande para a organização, mas que, de certa forma, eram recuperáveis, né, rapidamente. Hoje você tem ataques que destroem o backup da empresa e que, de certa forma, conseguem destruir até infraestrutura. A gente tem visto isso aí. E também que destroem a reputação da organização muito rapidamente. Por quê? O mercado por trás disso é muito pujante.
né? Se a gente olhar para o ano passado, as empresas gastaram nos Estados Unidos aí cerca de 550 milhões de dólares pagando resgate de ransom. Gente, é muito dinheiro. Se a gente for ver esse reflexo, né, com os ataques de 5, 6, 8 anos atrás, isso era uma coisa até impensável, né? Agora não. O CISO ele tem que estar muito próximo de quem compra a ideia da prevenção, compra a ideia de que é estratégico eu defender a reputação da organização, defender os dados da organização. Infelizmente, mesmo que a gente tenha, né, esse discurso de que o CISO tem que estar próximo ou dentro da alta direção, há bastante tempo, né, pouca coisa mudou, né? A gente vê, às vezes, aí o perfil de vários profissionais que se colocam como CISO no LinkedIn, e quando você conversa com essas pessoas e pergunta qual que é o cargo dele dentro da organização, muitos são até analistas e às vezes, no nível gerencial, né, ou de supervisão, não desmerecendo a profissão, o cargo, né, esse super-herói, né, porque o cara carrega um fardo grande nas costas aí, isso mostra, né, que essa visão de que ele deveria estar muito próximo, né, da direção da organização não existe. E aí a gente vai ter que ter uma quebra agora de paradigma, né, para quebrar essa ilusão, para trazer esse profissional para próximo, né? E aí uma coisa que ele deve carregar consigo, né, é dizer a verdade, comunicar o máximo possível com a alta direção, né? Às vezes até mesmo bypassando o superior hierárquico dele, quando a coisa for feia, ele deve ter essa coragem, né, de levar a informação de que algo grave pode acontecer com a organização, né, e trazer esses impactos, né, de uma forma refletida na receita e na reputação da empresa. Para isso, ele precisa, de certa forma, aprender a fazer isso, ter o conhecimento para isso. Comunicar, comunicar e comunicar. Eu tenho um exemplo de carreira, né? Às vezes a gente identificou um problema num determinado firewall e vendia slots, né, desse firewall para vários clientes num data center, e o comercial ali, né, a todo vapor, vendendo, 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 e a gente identificou um problema muito grave e que isso ia trazer consequências muito sérias para a organização. Né? Eu fiz um e-mail, comuniquei o diretor, né, conversei com ele, e nada do pessoal parar de vender. Fui lá, fiz um e-mail, comuniquei à alta direção todos os riscos, né, que isso poderia trazer, mesmo sabendo que aquilo poderia custar o meu emprego, né? E aí, de certa forma, vieram os feedbacks lá. Quem é esse maluco aí que está mandando a empresa parar de vender o serviço, né? Aí me chamaram para uma reunião lá, joguei as cartas, as evidências na mesa, né? E permaneci muitos anos nessa empresa ainda, porque, de certa forma, o risco era grande. Então, esse profissional ele precisa, às vezes, saber, né, como fazer esse tipo de comunicação, usar estratégias para isso. Uma das estratégias que está muito comum, né, são os retiros, né? Incidentes, de impactos na organização, né, de verificar o comportamento desses executivos, né? E nesses testes, né, e nas reuniões aí, reiterar o valor, né, constantemente do trabalho do CISO para a organização, através do ROI, produtividade da equipe, né, níveis de conformidade que ele ajudou a empresa a trazer, quantidade de incidentes que foram evitados e, preferencialmente, quanto que isso poderia custar para a organização. E, por fim, uma dica controversa, né, é saber a hora de partir daquela organização, de trocar de emprego. Porque a hora que começa o jogo de culpa, né, e o cara, de certa forma, só leva as frechadas, né, é um sinal de que aquela organização não vai trazer maturidade para ele e evolução.
Bom, vocês viram que choveu no deserto lá, se não me engano, de Nevada, nos Estados Unidos, né? E tem um evento lá, né, que é Burning o Man. Burning Man, né? Que eu, particularmente, tenho vontade de conhecer, né? Que é um negócio meio maluco lá no meio do deserto. E aí os caras ficaram lá, de certa forma, atolados, sem possibilidade de sair, sem comida, sem água, né? Até que a situação melhorasse. Eu digo muito, né, que por mais preparada que seja uma organização, e a probabilidade seja bem pequena, né, de acontecer um desastre, um evento, ela precisa ser resiliente, ela precisa estar preparada para lidar com isso no momento que acontecer, né? Eu fico me imaginando se eu tivesse num evento desse, nessa situação, né, como que seria meu plano A, B e C aí para lidar com a situação. E o sair da lama para o siso, pessoal, requer preparação, né? Requer esses retiros, requer uma estratégia de conscientização, educação e segurança que seja mais que treinamento, que seja um processo de mudança dentro da organização, atrelado à gestão de mudança cultural. Ou seja, se eu vou preparar a organização para lidar com phishing, com ransomware e suas consequências, eu simplesmente não vou dar um treinamento. O treinamento é parte da mudança de forma que eu consiga estabelecer métricas, indicadores, evidenciando que a postura da alta direção está mudando com aquele processo de conscientização, né? Existem estratégias, técnicas para isso, o pessoal está discutindo muito agora o lado psicológico da segurança da informação, como impactar nessa questão, principalmente na alta direção, né? Existem manuais do que deve ser perguntado pela alta direção para o CISO e o que o CISO deve levar, de certa forma, de experiência, né, para a alta direção. Depois eu levar que eu tenho gestão de malware e que minha plataforma de gestão de malware bloqueou 30 mil ataques durante um mês. Outra coisa é eu levar quanto que isso deixou de impactar na interrupção do meu negócio, na receita do negócio, né, para essa visão. Porque é o que, de certa forma, eles entendem mais, né, no sentido aí dos impactos na receita, né? Caiu receita ou tem a possibilidade de cair receita, né? O executivo se sente mais propenso a agir. Bom, para a gente concluir, né? A gente precisa hoje que o CISO seja pragmático, corajoso, saiba como comunicar essas questões sem, a princípio, né, causar muitos distúrbios, né? Mas ele precisa ter mecanismos, né, de registrar os incidentes, de trazer esse conhecimento para cima, né? E ele precisa ter tempo para fazer isso, porque hoje ele se envolve muitas vezes no operacional e não consegue trazer essa visão. Comunicação é o pilar do sucesso. A gente precisa se reinventar na forma de comunicar risco, cibersegurança e privacidade dentro das organizações. Que essas coisas têm conceitos novos, têm ameaças novas e, de certa forma, a mídia atropela, às vezes, né, com essas comunicações do que está acontecendo, mas não traz o caminho das pedras, né? Uma forma de como a gente evitar e trabalhar isso. Porque, às vezes, dependendo da comunicação, ela traz aquela sensação de que não adianta eu fazer nada, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, sim, um incidente, né? A gente vai ter um incidente e que eu vou esperar acontecer para lidar com aquilo, né? Infelizmente, existe essa postura aí dentro de muitas organizações, que é chamado risco aceitável, entre aspas, né? Conscientização, né, como um processo de mudança, propor estratégias de guerras alternativas, né? A gente tem visto aí algumas empresas propondo que cada incidente, né, seja um redutor de remuneração variável para os executivos dentro da organização, de forma que o cara começa a ser parte da feijoada, né? E não
participa apenas do omelete com ovo, né? Ele agora vira aí um alvo aí, né? Um fator de redução, né? No resultado dele, caso a empresa tenha algum problema com segurança, com privacidade ou não conformidade dentro da organização. Bom, o assunto é vasto. Acho que a gente pode dar depois um treinamento, né? Eu propor aí um treinamento dessas estratégias, né? De como comunicar, exemplos, testes de mesa para isso. E a gente faz isso dentro das empresas hoje. Né? A gente tem aqui, de certa forma, uma estratégia de invadir, pegar os dados da organização. Obviamente, eles contratam a gente para isso e usar esses dados que o hacker poderia vazar, né? Para conscientizar os executivos e já sair no final do treinamento de gestão de incidentes, né? Com a vulnerabilidade corrigida, com a ameaça corrigida e quanto que isso poderia ter custado para a organização caso tivesse ocorrido um vazamento. Então, a gente mostra a realidade, mostra a forma de corrigir, corrige em conjunto com eles e mostra depois quanto que a empresa deixou de ter de impacto, né? Ali na reputação, numa multa por parte da NPD e assim por diante. Aí você traz o executivo para o jogo quando isso ocorre. Não basta dar um treinamento interno do que é a gestão do incidente. Você tem que trazer ele para a realidade do negócio dele. E algumas são, felizmente ou infelizmente, muito feias. Né? Olha, o cara tem a possibilidade de ver esse dado sensível aqui nessa quantidade. E aí, às vezes, até a gente é questionado. Tem gestores que não acreditam, por incrível que pareça. E aí a gente vai lá e mostra, como diz o outro, né, durante o voo ali, a coisa acontecendo. Muito obrigado. Acho que a gente vai abrir agora para algumas perguntas, questionamentos, né, Marcelo? E estou à disposição aí para colaborar, né, com o time aí, né, do capítulo de Brasília aí, em eventos futuros aí, inclusive a gente preparando a turma aí. Edmo, muito obrigado. Foi uma excelente apresentação. Eu tenho a mesma visão que você. Eu estava até lembrando um post que eu tenho aqui no meu backlog de posts, né? Que o título era o seguinte: no mercado brasileiro, CISO é cabeça de bacalhau. Porque eu, nas minhas andanças, em grandes empresas, hein? Eu não estou falando de pequena e média empresa, não. Grandes empresas, visitei algumas do mercado financeiro, não há um CISO. O que eles têm é um gerentão, uma gerentona de segurança. Mas um CISO, longe disso, longe. Olha, faz tempo que eu não encontro um CISO, viu, amigo? Eu acho que você está tendo a mesma experiência, né? Sim, a mesma experiência, cabeça de bacalhau mesmo. A expressão é forte, infelizmente, realidade. Realidade, infelizmente. Perfeito. Acho que, bom, gente, quem mais aí tem perguntas, fiquem à vontade, hein? Vamos aproveitar o Edmo conosco. Ô, Edmo, parece que aquele sonho, né, de uma comunicação fácil internamente nas empresas e na cadeia produtiva, e a participação mais ampla, né, dos atores desses ambientes, aconteceu, mas trouxe consigo um problema sério, né, com relação ao controle do fluxo e do estoque, né, desses dados, né, da informação e estoque de dados. Então, está dando todo esse problema sério aí, a necessidade, como o João falou, de se ter, né, essa figura do CISO nas organizações, independente do tamanho, né? Sim, é uma prioridade, né? E uma questão primordial para que as organizações, de fato, sejam perenes. Porque um ataque cibernético hoje, ele pode
na realidade, quebrar uma empresa, tirar a empresa do mercado. É complicado, né? A reputação hoje é uma questão e, de certa forma, eu, particularmente hoje, quando eu entro num hospital, eu me pergunto se os meus dados que estão ali, né, ou até mesmo a infraestrutura de TI, não é passível de um ataque e você está numa mesa de cirurgia lá e morrer porque algum equipamento falhou. Por quê? A gente analisou a segurança de muitas instituições, hospitais, empresas, laboratórios, e assim, o resultado é muito mais do que preocupante, muito mais. A gente viu a possibilidade de você desabilitar equipamentos remotamente, né, de até mesmo parar uma ressonância, uma tomografia, tendo acesso à rede de um laboratório, né? Sem falar na possibilidade de vazamento de informações e você ter lá um resultado de um exame seu divulgado, adulterado, né, indevidamente, porque você é o alvo daquele ataque, né? Quanto mais famoso, quanto mais importante, né, maior você vira hoje possibilidade, né, de ser alvo aí. Então, eu costumo dizer, né, que antes da governança de privacidade da LGPD, 90% das empresas brincavam de fazer segurança. Era um teatro, né, onde tudo era apresentado lá da maneira como o espectador desejava ver. Agora, essas evoluções de regulações aí, novas leis e tudo mais, a gente espera, né, que alguma coisa mude. Porque tá um prato cheio, né, para o crime, cybercrime. Os caras estão faturando alto e vão continuar faturando alto aí. E aí aquela polêmica, pagar ou não pagar um resgate de ransomware, né? Estados Unidos, a FIA lá, né, recomendou, ó, quem pagar, a gente vai em cima. Você não deve pagar, mas muitas organizações ainda pagam ransom. Ou, de certa forma, lidam ali com as consequências, né, sabendo que vão perder clientes. Estima-se que a Americanas, né, perdeu 90 milhões aí com um ataque que foi feito lá. E aí depois ainda vem uma crise no mercado, né, de reputação, né, financeira e não sei, né? O futuro aí é nebuloso. Agora, essa parte JPS, de né, eu só queria dar um testemunho aqui. Eu estava numa empresa que sofreu um ataque de ransomware e a diretoria resolveu não pagar. O resultado foi um desastre, um desastre. 6 meses de desespero, correndo para cá, correndo para lá, resolve assim, resolve daquela outra maneira, um desastre. Eu não sei, falando só da grana, né, se o valor do resgate cobre todo o prejuízo que eles tiveram depois, viu? Olha, foi uma experiência que eu vivi e comprometeu o meu trabalho. E aí eu te falo, complementando, e o ciberseguro? Né? Há recomendações de empresas que vendem isso, dependendo do risco do cliente, não venderam o ciberseguro. E aí os caras estão olhando as entrelinhas e vírgulas de contrato para não pagar o resgate mais, em função do contratante não ter feito o dever de casa. Isso. Então, o ciberseguro hoje não é a saída do leão da montanha mais pela direita, né? Para quem é da nossa época e lembra desse desenho animado, né? Não basta você ter ciberseguro, você tem que brigar juridicamente para poder, de certa forma, provar, né? Que aquele ato de terceiro, né, que a gente tanto discute aí no jurídico, né? Ah, mas foi um ato de uma entidade externa. Mas peraí, como é que ele chegou aqui? O que você fez para evitar? Isso. Prova. Não,
Exatamente. E, Edmo, esse tipo de empresa, como essa que eu estava, você não consegue sensibilizá-la a contratar um cyberseguro. Não consegue. Ela fala, o quê? Cara, isso não tem nada a ver, isso não vai. Não é assim, não, Souza. Para de inventar. Passou a ter depois do Não, de ataque? jeito nenhum. Ela Continua terceirizou sem? toda a TI para a Microsoft. Toda. Não mexo mais com TI. Comprou tudo na Microsoft. Pronto. Comprou o serviço de segurança também, a gestão de segurança? Tudo, tudo. Bacana. Ela está monitorando, está acompanhando? Não, acho que ela está só pagando mesmo. É, esse é o ponto. Quando você É a olha a história da regulação batata do Cultura, quente. Bacen, cultura. quando É a você olha história da batata. a regulação do Bacen, a resolução 4896 para instituições financeiras, lá tem uma cláusula que é assim, ó, não basta você terceirizar, você tem que gerenciar, acompanhar e entender o serviço que você contratou. E senão, meu amigo, você é responsável do mesmo jeito. Então, eu vejo muito serviço terceirizado na área de segurança da informação hoje, onde o cara contratou filé mignon, o segundo prato lá, francês, com aquelas especiarias, né? Tudo de primeira e está recebendo feijão com arroz hoje, porque não monitora e não sabe o que está lá. Perfeito. Ué, mas se eu contratei IPS, detecção e prevenção de intrusos, não está no seu contrato. Os caras não estão fazendo. Ah, eu contratei o Data Loss Prevention. Não estão fazendo. Não tem uma regra aqui. Na hora que a gente audita lá o Next Generation Firewall, né, as plataformas da empresa, não tem nada rodando. E ninguém olhou para aquilo. Né? Isso. Então, terceirizar, o outsourcing é uma boa estratégia, desde que você saiba como governar, como realizar a governança dele e obter os resultados factíveis, né, e contratados. Cara, é um problema quando a gente descobre isso. E aí o gestor da área não sabe como levar para cima que ele contratou o serviço e não está recebendo aquele serviço. Júnior, eu gostaria de dar os parabéns a você, né, pela apresentação e também pela trajetória, né, num campo tão minado como esse, tá? Um prazer Bom, revê-lo, ok? eu tive bons mentores aí, né, professores de certa forma, né, que aguçaram aí a minha vontade de aprender, de crescer e de fazer perguntas que ninguém gosta de responder, né? E, de certa forma, isso ajudou aí bastante na minha carreira, né? E as certificações também, o conhecimento dos frameworks, né? Foram fatores aí diferenciais para eu ser reconhecido profissionalmente no mercado, né? E, de certa forma, né, fazer com que o boarding das empresas aí ouçam o que, na maioria das vezes, né, a gestão interna não consegue levar para eles. É, o José Fontenelle levantou a mão e logo em seguida a Sabrina. O Paulo também quer fazer pergunta, né? José Fontenelle, você. Oi, Opa, Souza Neto, obrigado. Foi só mesmo para dar os Opa, meu. parabéns aí para o Edmo. Tudo bom? Parabéns, Edmo. Muito bom aí a apresentação, o conteúdo, os temas que a gente sabe que são extremamente importantes nesse momento para as empresas aqui no Brasil. A gente tem um trabalho árduo pela frente, né, José? E, assim, cara, respeito muito aí seu trabalho, seu profissionalismo, né? Agradeço aí os materiais que você tem compartilhado comigo e vamos embora, né? Vamos aí continuar aí colaborando e tentando trazer essa visão aí para dentro das organizações, né? Como o Souza comentou aí, né? Muitos acham que a nuvem, né, vai resolver os problemas de segurança das empresas, né? A nuvem terceirizada e pelo contrário, né? A gente tem visto aí as estatísticas de cyberataques aí cada vez maiores em ambientes de nuvem. E por quê? Não existe essa governança, né? Obrigadão aí pela sua colaboração, cara.
Muito Agora, bem. Fontenelle PX, é o paladino dessa questão do siso, né? É, Fontenelle, olha, dia sim, dia não, está falando sobre isso, publicando sobre isso, publicações muito ricas, muito importantes. E Fontenelle, eu vou ser franco contigo, o teu material é tão bom, que parte da minha audiência não tem condições de absorver. Não tem. Ele olha para aquilo e fala: caramba, Souza, é isso mesmo? É tudo isso? É. Puxa, eu estou tão longe disso. Então, é uma realidade muito cruel, né, que a gente está vivendo. a gente precisa Souza Neto. entender essa realidade dentro do contexto da organização, né, e traçar o caminho para o CISO. E ajudá-lo a chegar no final dessa estrada aí, mesmo sendo que ele vai atolar em alguns trechos dela. Esse tem sido o desafio nosso aqui, viu? Cara, você não vai conseguir atender todos os controles do lixo. Mas quais são os 10 prioritários que vão Isso. eliminar 80% dos seus riscos hoje? Esse é o Perfeito. caminho que a gente tenta fazê-los entender. Desculpa, Fontenelle, acho que você ia dizer alguma coisa e eu acabei te interrompendo. Imagina, Edmo, eu só ia reforçar com o Souza Neto que a gente está nessa jornada de crescimento, de maturidade, de mudança cultural aqui no Brasil, considerando a realidade que a gente conhece bem das nossas organizações. E, pelo que eu vejo, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, com a recente publicação pela SEC de novas regras relacionadas à segurança da informação, a gente está construindo esse caminho de mudança. E eu acredito que, em breve, as empresas brasileiras, os CEOs, os conselhos de administração, os RHs, as áreas de auditoria, vão nos ajudar nesse processo de mudança, nesse reconhecimento da importância, da necessidade de que as empresas tenham o seu CISO de forma independente, uma estrutura independente de segurança da informação, segurança cibernética, para cuidar da saúde da empresa, da saúde das informações em toda a cadeia de geração de valor, etc. Enfim, estamos juntos construindo esse processo de mudança. Parabéns, Edmo, parabéns, Souza Neto, por todo o trabalho sendo feito aí pela Isaac em Brasília. Marcos Humberto PX, sua vez. Marcão, você está no Você está mudo. falando aí, ninguém está escutando. Pronto, tá certo. Edmo, Cara de parabenizar você TI não pelo seu sabe trabalho lidar aí. com o microfone. Travou. Ixi, É travou um mesmo. assunto muito distante, é um assunto muito distante para mim esse grau que vocês alcançaram aí nessa expertise nessa área. Eu trabalho mais na área de desenvolvimento e suporte do que essa parte de segurança. Então, do jeito que isso aí evoluiu, é praticamente impossível a gente que é de outro ramo acompanhar a evolução que vocês estão alcançando, né? Então, desejo a você muito sucesso aí nessa área aí de segurança. Eu fico torcendo para que você nos traga mais tranquilidade, pessoas com você nos traga mais tranquilidade para nós que estamos ali escovando os porão, né? Limpando os cascos dos navios também, para a gente não ter nosso trabalho comprometido pelos amigos do alheio aí, né? Agradeço, Marcão. A área de desenvolvimento de software hoje, ela é, entre as 5 primárias, né, da governança de segurança, ela tende a ser a número 1 ou número 2, porque o código seguro tende a ser requisito obrigatório para todo desenvolvedor de software. Isso está na norma, está no NIST, e aí a gente entende que os órgãos regulatórios, que as empresas na cadeia de fornecimento vão auditar umas às outras com base na codificação segura. A gente já tem clientes hoje
que fornecem serviços no mercado de TI e telecom, que estão sendo auditados e tem que comprovar que a cadeia de desenvolvimento dele considera o DevSecOps lá. Então, vai ser um aprendizado, uma necessidade de aprendizado para os desenvolvedores e metodologia e ferramental para isso. Você já tem ferramenta no mercado hoje que identifica a vulnerabilidade e corrige automaticamente o código. Né? O problema é justamente a correção automática aí. A gente enfrenta muito problema com atualizações de bibliotecas que se mostraram algum pedaço dela vulneráveis e você tem que readaptar ou por forma de atualização de biblioteca ou atualização da forma de fazer o trabalho também. O que é mais difícil porque você tem um débito técnico muito grande que praticamente inviabiliza você refazer tudo que já foi feito à luz das novidades que surgem, entendeu? Então a gente tem que torcer muito pela o legado. A gente tem que torcer muito pela providência divina para nos guardar, a maior parte das vezes. O OASF tem um deus aí chamado OASF que você pode rezar para ele todo santo dia e rezar a cartilha dele. Não basta, você tem que rezar a cartilha. É interessante, só para lembrar aqui, o nosso quarto BSB Tech Talks, o tema foi: e se agilidade falhar? Foi com Ronald Cruz, como é que é mesmo o nome dele, Souza? Foi o Rony. O Rony Cruz. E a crítica que ele levantou, principalmente nesse. Está no nosso canal, depois eu vou botar o link para vocês aí do canal. A crítica é exatamente em função da confusão do que é ser ágil e desenvolver às pressas, passando por cima de tudo. E principalmente por cima o quê? Da questão do desenvolvimento seguro. Essa é uma vulnerabilidade impressionante. E que os CEOs, que o board não se atentam para isso e que trazem cada vez mais e mais e mais e mais vulnerabilidades. Eu sou um crítico do processo ágil nesse aspecto aí também. E aí eu fico imaginando se a indústria da aviação usasse ágil para produzir os aviões, né? O quanto de problemas a gente não teria, né? Um bom problema um bom exemplo de gestão de segurança é a indústria da aviação, porque todo incidente é investigado a fundo, embora a gente saiba que no passado alguns incidentes foram maquiados, né? Resolveu o problema lá do DC-10, não sei o quê, da porta do bagageiro, papapá, eu acompanho muito isso. E aí, no final das contas, os caras não tinham resolvido nada do problema e ele voltou a acontecer. E a gente tem exemplos recentes aí, né? Daquele avião da Boeing lá, inteligente, né? Que toma decisões sozinhos lá. Bom, lá. Então, assim, uma geração mais nova. Eu acredito que o ágil tem a sua importância, mas a gente precisa de métodos ainda pragmáticos e de verificação sequenciais para poder ter aí resultados palpáveis, principalmente na questão do código civil. Marcos está com a mão levantada, já tem um tempão. Oi, parabéns a todos, ao Ed Moff e ao Apareça aí, Marcos. Opa, claro. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Boa noite. Primeiro, parabenizo a todos, tá, pela apresentação, foi bem interessante. E Edmond, eu queria compartilhar com você uma dificuldade que eu venho encontrando até no mercado hoje, né? A gente tem gestores de segurança que estão ali atuando no operacional, no dia a dia, só que, evidentemente, quando você fala para eles sobre um controle, uma boa prática, sobre como fazer, aplicar aquilo, por que aplicar, qual a métrica que você tira daquilo, como que você gera dessa informação insumos, né, para levar isso para o CISO, é perceptível um pouco de descrença e um pouco não só da questão de descrença, como assim, eu já toco o barco em decorrência de todo o ferramental que eu tenho implementado, então eu não tenho que ter tanta observância quanto a isso. Digo isso, dada a circunstância de que eu tive a oportunidade de passar por 2 companhias, das quais eu e um outro time, nós fizemos parte, né, de uma célula para ajudar os gestores de segurança a terem, né, esse conhecimento e essa visão de governança. E eu queria saber se você tem algum ponto para compartilhar acerca disso, né?
Sim, eu já vivenciei essa experiência aí, né? Teve uma delas que eu fui tão ousado que eu resolvi atacar a empresa e para provar, né, que aqueles controles que estavam sendo implementados no Fire, o técnico era mais ouvido na alta direção do que o CISO, né, que era eu que tinha sido recém-contratado. Então, eu parei o negócio da empresa, né, por algumas horas para mostrar que aquilo não tinha efetividade nenhuma, né? Foi uma atitude ousada, arriscada, né? Tanto que eu coloquei meu cargo à disposição, mas eu falei assim, eu preciso ser ouvido aqui, se eu não for ouvido aqui, que me adianta ficar aqui? Eu vim aqui para mudar a organização. Por Sim, outro sim. lado, né, a gente tem que fazer com que esses profissionais eles percebam, né, o impacto dessa vulnerabilidade, o resultado positivo que vai trazer aquela mudança e tentar associar isso com a evolução de carreira deles. Porque se a gente levar pelo lado simples, né, da questão, né, da correção técnica simplesmente, e aí a gente tem que usar o lado de resultado disso numa reunião de diretoria, mostrar o trabalho que o cara fez, o quanto que ele está evoluindo, né, que ele precisa de um reconhecimento, e daí uns tempos você consegue algum reconhecimento para ele, mesmo que seja uma viagem para participar de um congresso, um treinamento, e, cara, rebolar aí com os mecanismos, né, que talvez a organização nos conceda, né, de reconhecimento para trazer esse cara para o jogo. Mostrar que ele, junto de você, ele vai aprender, ele vai crescer e ele não vai ser mais de certa forma, um mero empregado, funcionário dentro da empresa, né? Eu, particularmente, né, tive a felicidade de formar vários profissionais, de trabalhar com os profissionais, e o cara chega, às vezes, sem graça, para falar, ó, tem uma proposta aqui melhor de mercado. Eu falei assim, não, eu fico feliz que você teve a proposta, porque você, de fato, você cresceu, vai com Deus, seja um profissional cada vez melhor, e vida que segue, vou contratar outro, vou trazer outro e vou formar aqui. Né? Ele vê esse processo de formação, a gente como um aliado dele e quer ver ele crescendo, ele abrindo novas oportunidades para ele no mercado, né? Porque ele conquistou isso. E não simplesmente ele é mais um funcionário, né, que está ali para dar comando, para fazer as coisas acontecerem. E, de certa forma, às vezes você pode chegar no nível pior da situação, mas você tem que tirar esse cara, trocar esse cara, porque ele não está afim de contribuir. Certo? Marcelo? Você está mudo. Gostaria, a gente está com o tempo bem adiantado aí, mas eu queria fazer talvez a penúltima pergunta, né? Não sei se você sabe, Edmo, nós aqui no Capítulo Brasília estamos com um projeto interessante da governança da TI embarcada no agronegócio brasileiro. Aqui presentes estão o João, está o professor Heleno, estou eu, e eu queria lhe perguntar, você está num dos principais polos verdes do Brasil, você mora em Uberlândia, o agronegócio aí, você respira o agronegócio o tempo todo. Aliás, você foi para ir por conta do agronegócio, né, da agroindústria. Foi por conta da Sim. Resende, né? Há muito tempo atrás. Com essa questão da transformação digital maciça que está acontecendo no agronegócio, com a implantação de sistemas cada vez mais dependentes, tanto para a produção quanto para a gestão, tá certo? Do agronegócio, dependentes da TI. Você poderia comentar a respeito da questão da segurança da informação para essas organizações? Como Cara, essas essa é uma, organizações deveriam abordar ou endereçar essa questão? essa é uma área interessante. Nós temos, são clientes hoje, os dois maiores, as duas maiores revendas John Deere do Brasil são nossos clientes hoje. A gente está ajudando eles lá a realizar a governança de segurança da informação e também de privacidade. Os caras faturam bilhões por ano.
Aí você imagina que hoje eu consigo invadir uma máquina e, de certa forma, existem cases já, né? Consigo invadir uma colheitadeira e detonar toda a colheita de um grande produtor. Que eu consigo, de certa forma, utilizar os drones, que estão sendo cada vez mais utilizados, e sequestrar dados desses drones, ou mesmo dessas colheitadeiras, que não são dados, às vezes, sensíveis, mas são dados importantíssimos de produção. Então, se você fizer um ataque direcionado, você consegue parar hoje cerca de 40 colheitadeiras no campo ao mesmo tempo, num mesmo produtor, e não tem nenhum tratorista lá dentro. Essas colheitadeiras usam inteligência artificial e mecanismos para fazer, né, a operação automatizada. Então, é um desafio porque os ataques, as ameaças, o fazendeiro não entende isso. Ele quer saber da produtividade dele e da colheita ser realizada dentro do tempo que ele estabeleceu lá. Mas a gente tem levado informação para estruturar a segurança desses processos aí e também aculturar quem está por trás dessas empresas no Brasil. Um outro ponto interessante é que, às vezes, essas empresas elas têm um parceiro internacional que cobram a conformidade dela, vai fazer auditoria todo ano, vai olhar as evidências e o cara tem que estar em processo de conformidade, né? Então, aquele conjunto da cadeia de suprimentos, ele se retroalimenta e ele traz essa conscientização, ele traz a necessidade de aprendizado, de novos controles e de você, de fato, entender os impactos de um incidente desse. É uma área nova, a gente vai ter que formar profissionais aí de segurança com especialidade nesses aspectos aí, assim como internet das coisas, né? Cada vez mais as coisas estão sendo mecanizadas, você tem as fazendas lá com os sensores de produtividade, os sensores de umidade dentro da plantação, né? Os sensores de colheita, os sensores de verificação de pragas, tudo hoje está sendo automatizado no campo. E cada vez mais vai trazer desafios aí. E no caso dos IoTs da vida, né, dos OTs da vida aí, a maioria vem com problema de segurança, né, com falhas, com vulnerabilidades aí, porque o time to market, os caras colocam o produto lá. Tem a questão das fazendas verticais hoje também, né? Você, no mesmo espaço, você consegue produzir aquilo que você precisava de alqueires e hectares lá, tudo robotizado. Então, a gente tem acompanhado isso e levado para os nossos clientes essas novidades aí e trazido algumas experiências, né? Olha, é assim que se faz o comprometimento, né, de um trator. Os caras conseguem comprar chip hoje, não original, dos grandes fabricantes na China, onde as principais funções que aquela máquina hoje exerce no campo, que são licenciadas, e o licenciamento é a fonte de renda do fabricante, ele paga por isso, o produtor paga por ter uma determinada feature na máquina lá, os caras vão lá na China, compram o chip, né, batizado, coloca na máquina lá e bypassa todas as seguranças, né, e vai saber quem está acessando esse chip remotamente e que informações os caras estão conseguindo. É um campo interessante. Souza. Olha o mudo, Tá sem som, tá sem som. Acho que foi muito interessante. O Edmo trouxe informações muito importantes para o nosso trabalho do agronegócio, né? Realmente são muitas vulnerabilidades. É uma área que está crescendo rapidamente. A adoção tecnológica é muito intensa, muito intensa. E a gente percebe que não há uma preocupação, uma cautela com relação aos riscos dessa adoção. Então, vamos tentar trazer o Edmo para o nosso grupo, hein, Marcelo? Vamos colocar no nosso grupo do agronegócio. Tá bom? Bom,
Finalmente, agradecer o Edmo pela apresentação, brilhante, muito boa, e agradecer a todos, né, por terem participado, acompanhado. Foi mais um BSB Tech Talks de muito sucesso. Obrigado a todos. Bom, eu agradeço a oportunidade, né? Depois me passa o contato da Sabrina aí, Marcelo, que eu respondo a questão para ela e para os demais aí que não, talvez tenham dúvidas aí.